a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias. Livro de Neemias, capítulo 2. Louvado seja Deus. Pastor, onde está Neemias? Aí, logo depois de Crônicas, tá? Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Amém? Louvado seja Deus. O livro de Neemias, capítulo 2, eu vou ler até o versículo de número 9, do 1 ao 9. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Amém? Louvado seja Deus, eu dou um tempinho para você encontrar, você que está em casa, você possa encontrar no nome de Jesus. Vamos ler. Sucedeu, pois, no mês de Nissan. Mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, é o mês dos primeiros frutos. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Me permita só um tempinho, eu vou organizar aqui o meu celular para não apagar a tela tão rápido, porque hoje me esqueci de fazer essa tarefa, mas já consigo. Louvado seja aquele que é santo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração hoje nesse texto fala acerca de como alcançar o favor do rei. Como alcançar do rei, para nós, espiritualmente falando, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como alcançar favor, como alcançar de Deus aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos. Verdade é que todas as pessoas
sejam evangélicas ou não, seja de qualquer religião, o desejo de cada pessoa é ter uma vida de conquistas e sucesso. Isso falando de vida material. Mas o problema é que muitas vezes, todos nós, ou a maioria de nós, sempre quando buscamos alguma coisa, nós imediatamente calculamos o resultado das coisas. Nós pensamos no que vamos alcançar, no que vamos conquistar. Ou seja, nós, quando pensamos em buscar algo de Deus, ou buscar algo para a nossa vida, nós já imediatamente calculamos o lucro. Ou nós colocamos o nosso coração no resultado, no que vai acontecer. O problema, às vezes, é esse. É que nós pensamos no resultado e esquecemos de avaliar o meio que nós vamos alcançar esses objetivos. Para nós, servos de Deus, para o servo de Deus e para você que talvez ainda não serve a Jesus, ainda não é membro de uma igreja que está nos acompanhando, também você pode tomar essa palavra para você aprender a como alcançar a favor de Deus. Porque nós, servos do Senhor, nós não podemos agir, tomar decisões, atitudes, simplesmente calculando o resultado. Já colocando o nosso coração lá no produto, no resultado do nosso trabalho. Não. Claro que nós devemos almejar, vislumbrar, buscar, aspirar, desejar e nos esforçarmos para alcançar algo. Mas para nós, servos de Deus, o que vale mais são os meios para alcançá-los. Para mim, o que importa não é se algo vai dar certo, mas sim fazer o que é certo. Porque o servo de Deus, muitas vezes, faz algo certo, sabe que é certo o que ele está fazendo. Mas muitas vezes o resultado não é aquilo que ele esperava. Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. Queridos irmãos, você pensa que Noé, quando ouviu a voz de Deus e começou a construir a arca, quando todas as pessoas à sua volta diziam para ele que era loucura, você acha que Noé tinha certeza que iria dar certo? Ele não tinha certeza, mas ele estava fazendo o que era certo, o que Deus havia mandado fazer. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabia do resultado de não obedecer o rei Nabucodonosor. Quando todas as pessoas se prostraram e adoraram a imagem, somente os 3 jovens permaneceram de pé em meio à multidão. Eles não sabiam do resultado. Mas o que eles sabiam é que eles estavam fazendo o que era certo. O servo de Deus não pode calcular apenas o resultado, o lucro. Mas o servo de Deus precisa avaliar quais os meios que está sendo utilizado para alcançar o que ele deseja. Eu vou repetir para você gravar essa frase. O servo de Deus nem sempre sabe se o que ele faz vai dar certo. Mas ele precisa ter a convicção de que o que ele está fazendo é o certo a ser feito. Mas como eu avaliar se o que eu estou fazendo é certo?
É o que eu sinto? É o que eu penso? É que um conselheiro amigo diz? Não. É o que a palavra de Deus diz. É o que Deus fala. É o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. É isso que é o certo. Qual é o resultado dessa obediência? Não sei. Materialmente falando, não sei. Fisicamente falando, não sei. Não sei se a minha obediência à palavra vai me fazer amanhã ser apedrejado e morrer como um mártir. Não sei. Não sei se o que eu faço obedecendo à palavra vai me trazer sucesso, fama. Não sei. Agora, de uma coisa eu sei, que é certo obedecer à palavra de Deus. Agora, o resultado espiritual eu sei qual é. É a vida eterna com Cristo Jesus na glória. Isso eu sei. Esse resultado eu sei. Mas o resultado das coisas terrenas, materiais, físicas, eu não sei. Mas o que importa para mim não é somente o resultado, o lucro, mas o que importa para mim é saber que eu estou cumprindo o que a palavra de Deus me diz. Aleluia, aleluia. E esse texto mostra claramente a atitude de um servo, um mordomo, o Neemias. A palavra do Senhor diz que ele recebe a notícia de que seus irmãos, ou seja, os seus parentes, os de Jerusalém, os judeus, estão sofrendo. Invadiram o templo, destruíram o templo, levaram cativo o povo, e os que lá restaram estavam em grande amargura. E Neemias está servindo o rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que um dia ele vai servir o vinho para o rei. E a história diz que se passaram mais ou menos 8 meses depois que ele recebeu a notícia para que ele pudesse falar com o rei sobre este assunto. E ele estava entristecido porque a sua família, os seus parentes, os irmãos de Jerusalém estavam sofrendo. E ele sentia, apesar de ele viver no palácio, dele estar ao lado do rei, mas ele sentia a dor dos seus irmãos. E a Bíblia diz que nesse dia que ele vai servir vinho ao rei, no verso 2, onde nós lemos, o rei pergunta para ele: por que é que você está triste? Por que está triste o teu rosto? Você não está doente. Ou seja, o rei, que aqui representa Deus, quando o seu servo vai diante dele para servi-lo, o rei percebe o semblante caído, a tristeza no rosto do seu servo. E assim é o nosso Deus. Deus sabe, Deus contempla, Deus vê, Deus sonda o coração. E sabe quando nós estamos em angústia, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos tristes, quando nós precisamos algo dele, Deus sabe. Agora me chama a atenção nesse texto, é que o rei só falou com ele quando ele entrou na presença do rei. Meu irmão, minha irmã, você quer respostas de Deus? Você quer que Deus analise a tua situação? Você quer que Deus apresente para você uma solução para o teu problema? Você quer que Deus contemple a tua necessidade? Então eu te convido hoje a entrar na presença do Rei. Eu te convido a entrar na presença desse Deus santo e poderoso.
que ao olhar para você, Ele contemplará a tua necessidade. Quantas pessoas já deixaram de entrar na presença de Deus porque estão sobrecarregados de problemas, estão amargurados, entristecidos. Mas o texto nos revela que o rei olhou para o rosto de Neemias e disse: você está triste, eu não quero ver você assim. O que é que você precisa? Porque o teu semblante está caído, aleluia. Isso só pode ser tristeza do seu coração, aleluia. Deus não quer te ver entristecido. Deus não quer ver você cabisbaixo, desanimado. Deus não quer ver você sofrendo, perecendo. Deus quer apresentar para você a solução para o problema. Mas para isso você precisa entrar na presença dEle. Mas como entrar na presença dEle se eu estou com problema? Como procurar uma igreja se eu estou com problemas? Como adorar a Deus? Como servir a Deus com tantos problemas? Com tantas adversidades, angustiado, coração partido? Como adorar a Deus? Como servir a Deus? O texto mostra que mesmo triste, amargurado, sofrendo, Neemias não deixou de servir o vinho para o rei. Irmãos, não pode ser as emoções, não pode ser as adversidades, não pode ser os problemas o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Não pode ser. Eu não posso ser pautado no meu relacionamento com Deus pelas circunstâncias que me cercam. Mas sim, eu preciso ter um relacionamento firme com Deus, independente das circunstâncias que esteja atravessando. Há pessoas que dizem assim: mas eu estou triste, eu estou com problemas, eu não tenho condições de servir a Deus dessa forma. Está aqui uma revelação da palavra, onde ele triste, cabisbaixo, coração despedaçado, mas estava servindo. Você parou de servir, de adorar, de louvar, de pregar, de orar, de congregar, de evangelizar. Você parou de servir a Deus. Não, pastor, eu estou servindo na minha casa. Eu estou servindo do meu jeito. Não, isso não é servir. Servir vem de serviço, de fazer. Ninguém pode dizer que serve se não faz. Servir é fazer. Servir é se entregar. Uma coisa é adorar, outra coisa é servir. Servir é serviço, é trabalho, é fazer algo para Deus. Você está triste e parou de fazer, mas se você quer uma solução para este problema, entre na presença do Rei. Ele está aguardando você. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a primeira lição desse texto é: mesmo em meio à dor e à tristeza, continue servindo. Continue servindo. Não pare de servir por causa do problema. Porque quando você entrar na presença de Deus, servindo a Deus, Ele vai apresentar uma solução para você. Segunda lição desse texto, no versículo de número 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada,
e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então Neemias responde para o rei e diz o seguinte: evidente, claro que eu estou triste. Como não estaria? Na verdade, ele está dizendo assim: qualquer um estaria triste. Eu tenho motivos para estar triste. Sim, porque a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada. O lugar onde eles foram enterrados foi consumido. O templo foi destruído, as portas consumidas pelo fogo. Então Neemias, ele chega diante do rei e diz: olha, a minha condição é essa. Eu estou triste por causa de tal situação. Ele declarou-se para Deus a sua condição. Ele não criou um personagem para falar com o rei. Ele abriu o seu coração para o rei e diz: olha, esta é a minha condição, eu estou triste por causa disso, mas não deixei de servir o Senhor. É verdade que eu estou triste, eu tenho motivo para estar, o meu coração está partido. Agora, eu não deixei de servi-lo. Irmãos, muitas vezes nós criamos um personagem para apresentar diante de Deus. Nós estamos com problemas, nós estamos abatidos, nós estamos tristes, e aí nós queremos ser super-heróis, e nós criamos um avatar, um personagem, e chegamos diante de Deus como se nada estivesse acontecendo. Irmão, não precisa você criar um personagem para servir a Deus. Sirva a Deus como você é. Apresente para Deus o que você é. Conte para Deus os teus problemas, as tuas necessidades. Porque antes mesmo de você dizer para Deus, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele te entende, mas Ele quer a sinceridade do seu coração. Abra o seu coração para Deus hoje. Aleluia. Nós nunca conquistaremos nada se nós servirmos a Deus criando um personagem. Nós precisamos ser o que somos diante do Senhor. E Deus vai falando com a gente quais as áreas que precisamos mudar, melhorar, onde precisamos crescer, quais são os esforços que precisamos empreender, quais os passos devemos dar, qual a direção que devemos tomar, mas tudo vem de Deus. Lembra de Davi? Davi, quando chega para visitar os seus irmãos na peleja contra o filisteu, Davi chega pequeno, mas cheio de fé. As pessoas olham para Davi e dizem: esse é incapaz. Mas ele acreditava no Deus que ele servia. E quando Davi se oferece para lutar, Saul oferece a armadura dele. A armadura do rei. E Davi coloca a armadura, mas ele diz: eu não posso lutar com a armadura dessa. Não é possível. Irmãos, o que adiantaria, o que adianta a gente entrar numa peleja, numa batalha, formando um personagem? O que adianta eu entrar para lutar em uma peleja, em uma guerra, sendo que eu não estou sendo sincero com Deus? Eu preciso me apresentar diante de Deus como eu sou, com sinceridade de coração. Eu preciso dizer para Deus quais são as minhas dores, as minhas angústias, quais são as minhas necessidades. Davi disse: eu não vou colocar armadura, eu não vou parecer o rei, eu não sou o rei Saul, eu não vou me apresentar para essa peleja com a imagem dele, com a armadura dele, com a espada dele, não. Eu vou para a peleja como sou, e como sou, Deus vai me dar vitória, Deus estará comigo, aleluia. Porque foi sendo eu mesmo
que eu matei um leão e um urso quando foram arrebatar as ovelhas de meu pai lá no campo. Foi assim que Deus me usou. Foi sendo sincero com Deus, foi sendo verdadeiro com Deus. E é assim que você vencerá. Abra o seu coração para Deus, faça como Neemias. Ele disse: eu estou triste mesmo, eu tenho motivos para isso. Amém? Você tem motivo para estar triste? Tá, ninguém vai te censurar, te criticar, mas você não pode parar de servir. Mesmo triste, sirva, louve, adore, derrame lágrimas, mas na presença do Rei. Amém? Versículo 4 de Neemias 2. Nós vamos versículo por versículo aqui. E o rei me diz: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O rei, quando Neemias diz: olha, eu estou triste por causa do que aconteceu lá em Jerusalém, e o rei apresenta para ele uma saída, uma solução. O que é que você me pedes? É isso que Deus está dizendo para você agora. Pede-me. Pede. O que é que você precisa? O que é que você me pede? O que é que você necessita agora? Aleluia. Que me pedes agora? Olha, Deus está abrindo agora. Agora. Deus está abrindo agora uma janela de bênção para a tua vida. Mas Ele está dizendo o que é que você precisa agora. Não fica pensando no amanhã. Agora, o que é que você precisa? Peça agora, fala com Ele agora. Durante este culto, Deus está falando com você. Peça agora. E a Bíblia diz que antes dele pedir, ele ora ao Deus dos céus. Irmãos, terceira revelação para alcançar favor do rei aqui nesse texto. Todas as suas atitudes devem ser resultados de oração. Tudo que nós fazemos deve ser resultado de oração. Irmãos, a Bíblia diz que Josafá, segundo Crônicas 20, Josafá foi para uma batalha. E a Bíblia diz que ele temeu muito. Porque ele olhava para o exército dele e disse: não é possível, nós não poderemos vencer. Irmão, a gente não vence as pelejas, não porque nós merecemos, não porque somos bons. Sabe por que a gente vence? Aleluia. É porque Deus quer demonstrar o poder dele através da nossa vida. Toda vitória que a gente alcança, não é porque somos merecedores, mas é porque Deus quer demonstrar para todas as pessoas que Ele é poderoso. E aquele que entra na presença dEle, que o obedece, que o teme, que pratica a sua palavra, que busca a sua face, Deus usa essa pessoa como instrumento, como testemunha do poder de Deus. Deus quer demonstrar o poder dele através da sua vida, por meio deste problema que você está vivendo. Deus quer realizar uma cura, um milagre, abrir uma porta, fazer algo extraordinário em você e através de você, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele pode, aleluia. Josafá temeu muito, e ele foi buscar a Deus. Disse: Senhor, nós não podemos vencer essa peleja. E o Senhor então disse para ele, disse: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja vocês não vão pelejar. Vocês colocam os cantores diante do povo. E ele colocou os cantores, o povo começou a louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. E todo o exército inimigo foi derrotado, sem colocar a mão em uma espada. Israel venceu a guerra. Sabe por quê? Tudo que a gente vai fazer precisa ser resultado de oração.
O rei chegou para Neemias e disse: pede-me o que você quer agora. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que então ele orou ao Deus do céu. O que você faz? Onde você vai? As decisões que você toma? Os acordos que você firma? As alianças que você faz? São resultados de oração? Passou pelo coração de Deus? Você buscou orientação, resposta de Deus? Tudo que nós fazemos deve ser resultado de oração. Quarta lição que Neemias nos dá aqui nesse texto para alcançar o favor de Deus. Versículo 5. Estou indo um pouco rápido, irmãos, por causa do tempo. Verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha só, o rei diz para ele: pede agora o que você quer. Ele não pediu, ele orou primeiro. E depois que ele ora, ele não diz assim: eu quero tal coisa, eu exijo isso, eu quero que faça isso por mim. Não, ele diz: se é do agrado do rei. Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, eu peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Se é da vontade do Senhor, se isso agrada ao Senhor. Sabe o que Neemias estava dizendo? Não importa o que eu quero. O que importa é se primeiro agrada ao Senhor. Queridos irmãos, por maior que seja o seu desejo, a sua necessidade, preste atenção nisso, por maior que seja o seu desejo e a sua necessidade, porque às vezes a necessidade é maior do que o desejo. Tem coisas que a gente faz porque precisa, não porque quer fazer, mas porque é necessário, a gente julga necessário. E tem coisas que não é necessário fazer, mas a gente quer fazer e faz. Agora, por maior que seja o desejo ou a necessidade que você tem, primeiro você precisa da aprovação de Deus. Se você quer bênção na sua vida, quer vitórias na sua vida, casamento, qualquer decisão, negócios, qualquer atitude que você vai tomar, você precisa saber se isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus? Não é o resultado, não é o que você pensa que vai acontecer. Não. É se está agradando a Deus. Ele diz: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, se isso agrada ao Senhor, se não fere o Senhor, se não entristece o Senhor, porque muitas vezes a gente pensa na nossa alegria, mas se esquece se isso agrada a Deus ou não. Irmãos, Provérbios 16 diz claramente que o coração do homem faz muitos planos, por isso a gente não pode confiar no coração. O coração do homem faz muitos planos, porém, a resposta certa vem da boca de Deus. Agrada a Deus. O meu coração deseja, eu quero, mas isso agrada o Senhor? Não, mas se eu sirvo a Deus, o meu coração só sai coisas boas. Marcos 7, 21, diz que do interior do coração do homem procede maus desígnios. É do interior do coração. Irmãos, o nosso coração não é confiável. Por isso, todos os desejos, nós precisamos levar para a palavra. Tudo que eu sinto, tudo que eu quero, tudo que eu
penso, tudo que desejo, eu preciso levar para a palavra, para ver se isso agrada a Deus ou não. Então, por maior que seja o seu desejo ou a necessidade, você precisa da aprovação do rei. Irmãos, eu vou apressar um pouquinho aqui. Quinto, versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, olha, quando ele diz assim, se isso agrada ao Senhor, eu quero que o Senhor me dê carta e me permita ir à cidade de meus pais para reedificar a cidade, o templo. O verso 6, o rei responde para ele, a rainha sentada ao lado, o rei fala o seguinte para Neemias, quanto tempo durará a tua viagem? Quando você vai voltar? Muitas vezes, nós tomamos decisões, irmãos, e nós não prestamos conta da nossa vida para Deus mais. Nós tomamos decisões na nossa vida e achamos que nós não devemos satisfação para Deus. Preste atenção numa coisa, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te lavou, Deus te santificou, aleluia, Deus te ama, Ele tem um propósito, um projeto, uma aliança com você. Você não pode andar por aí sem prestar contas a Deus dos seus atos. Neemias disse, o senhor me deixa ir? Ele disse, deixo. Mas antes de você ir, eu quero saber quanto tempo vai durar essa viagem. Porque eu não quero você muito tempo longe daqui, não. Eu quero saber quanto tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Para todo propósito debaixo do céu existe um tempo determinado. Você é de Deus, você deve satisfação, você precisa prestar contas a Deus, você precisa fazer relatórios e entregar a Deus. Eu estou falando no sentido espiritual. Por onde você anda, o que você faz. Pastor, mas ele não sabe todas as coisas? Sabe. Mas ele quer ouvir de você, ele quer ver a sua atitude, as suas decisões, ele quer saber se você está alinhado com a vontade dele. Quanto durará a tua viagem? Quando é que você vai voltar? Talvez essa palavra fale com você agora. Que dia você vai voltar para servir a Deus? Quando você vai voltar? Deus está te esperando de volta. Quando você vai voltar a adorar, a servir como servia? Quando você deixará Deus te usar como instrumento nas mãos dele outra vez? Quando? Quanto tempo dura a tua viagem? Quando vai voltar? E o rei aponta o cetro para ele e faz a pergunta. E então Neemias aponta um tempo, a Bíblia não diz aqui quanto tempo, mas Neemias diz, olha, tanto tempo eu estarei de volta. É assim, meu irmão. Deus nunca rompeu a aliança dele com você. Deus nunca quebrou o compromisso de fidelidade que fez com você. Agora você virou as costas para Deus e se foi. E agora? Nunca mais falou com Deus, nunca mais prestou relatórios a Deus, nunca mais se apresentou diante de Deus. Simplesmente abandonou, virou as costas. Mas Deus continua te amando. O Senhor continua te aguardando. O Senhor continua te esperando. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu nunca fiz nada para Deus. Pois é, a pergunta é, e quando você vai fazer então? Quanto tempo você vai continuar assim, ouvindo a voz de Deus e dizendo não para Deus? Dizendo ainda não chegou a hora, não é meu tempo. Olha, Neemias apresentou um tempo. Ele apresentou um tempo. Prepara, se entrega, se ofereça.
se coloca diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui. Se esse é o tempo do Senhor na minha vida, me usa. Eu estou à disposição do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Nunca pense que você não deve satisfação a Deus. E para terminar, sexta lição nesse texto, verso 7 e o verso 9. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. Olhe bem, Neemias recebe autorização do rei para ir, depois que ele se comporta de forma adequada, ele não abandona, ele continua servindo em meio à dor. Quando o rei fala com ele, ele ora primeiro para falar com o rei. O rei diz para ele: pode me pedir o que você quiser. Ele diz: não, eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor. E quando o rei permite que ele vá, ele diz: mas eu quero uma coisa. Eu quero que o Senhor me dê cartas. Me dê cartas para eu apresentar aos reis responsáveis que estão no meu caminho, para eles lerem a carta do rei e me dar madeira, me dar os materiais necessários para reconstruir o templo. Irmãos, não importa quem seja você, não importa a posição que você chegou, não importa a capacidade intelectual que você adquiriu, não importa o degrau ministerial que você galgou, não importa a sua condição financeira, não importa quem seja você, somente a carta do rei, só a carta do rei te fará prosperar no caminho por onde você andar. Só a carta do rei. Pastor, que carta é essa? A palavra de Deus. Só andando com a palavra de Deus você será próspero na sua caminhada. Só com a palavra. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O salmista Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A tua palavra é que mostra o caminho que eu devo seguir. É pela palavra é que eu tomo decisões e direção na minha vida. É pela palavra. O caminho que eu devo seguir, eu descubro na palavra. E mesmo estando no caminho em que a tua palavra me diz, eu não deixo ela, porque é ela que vai iluminar os meus pés. Ela que vai dizer onde eu tenho que pisar. Porque muitas vezes nós traçamos um caminho dado por Deus, mas nós colocamos os nossos pés em lugares que Deus não aprova. Muitas vezes nós entramos por caminhos que Deus não quer. Por isso, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele disse: eu quero carta. O Senhor me dá carta. Aonde eu passar, eu vou apresentar a carta, e os reis vão me dar madeira, vão me dar ouro, vão me dar prata, vão me dar a condição para reconstruir. Irmão, somente a carta do rei, somente a palavra de Deus, só a palavra de Deus
pode te fazer prosperar no teu caminho. Mais nada, mais nada, mais nada. Não é o teu desejo, não é somente a sua capacidade intelectual, a sua formação, os seus recursos materiais, a sua coragem, a sua ousadia. Não é só isso. Isso faz parte. Mas tudo tem que estar de acordo com a palavra, a vontade de Deus para a sua vida. E o rei deu cartas, além das cartas, olha o que foi que mais o rei fez, verso 9, terminando. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Oh, aleluia, aleluia. Quando Deus te autoriza, quando você anda pela palavra, quando você tem a aprovação de Deus, quando você está agradando o coração de Deus, quando você não pensa só no resultado, mas nos meios, quando você não pensa se vai dar certo, mas você pensa em fazer o que é certo, Deus coloca ao seu lado um exército de anjos para te guardar. Deus envia contigo um exército celestial para te guardar e te livrar de todo mal. Ainda que alguém queira tocar em você, os inimigos se levantam pelo caminho, mas a palavra diz que pisarás, aleluia, em espinhos, passarão pelos rios, passarão pelo fogo e não se queimarão, porque a poderosa mão de Deus estará com você. O exército celestial estará com você para guerrear as suas guerras, para pelejar por você. Quantas vezes, aleluia, o inimigo se levanta para nos destruir, mas o exército de anjos está conosco, nos garantindo vitória. E nós nem sequer percebemos a batalha que foi travada, porque o Senhor pelejou por nós. Deus jogou por terra os nossos adversários, e nós continuamos firmes, avançando. Oh, aleluia! Eu termino só relembrando você de tudo que eu acabei de dizer. Quer ter vitória diante do rei, quer alcançar favor do rei? Continue servindo com alegria. Continue servindo. Servindo. Segundo, não seja um personagem diante de Deus. Abra o seu coração, diga para Deus quem é você. Diga para Deus quem é você. Terceiro, todas as suas atitudes, ou as nossas, devem ser resultado de oração. Quarto, por maior que seja o seu desejo ou a sua necessidade, você precisa da aprovação de Deus. Quinto, nunca pense que você não deve satisfação a Deus da sua vida. Nunca pense isso. Sexto, não importa quem seja você, somente a carta do rei, que é a palavra de Deus, te fará próspero no seu caminho. E a Bíblia diz que ele alcançou esse favor. Por onde ele passava com a carta do rei, ele recebia os presentes, os materiais necessários, e foi lá e reconstruiu o templo de Jerusalém, reedificou os muros, reergueu as portas, louvado seja o nome do Senhor, e restaurou o culto, o altar da adoração. Volta para casa. Restaure a sua vida, a sua comunhão, a sua aliança com Deus. Restaure o seu altar diante do Senhor.